Voltando então, vamos dar continuidade, vamos fazer o debug daquela última implementação que a gente fez na aula anterior, que foi o método de busca binária, ok? Então aqui eu desenhei aqui uma árvore e fiz o debug e fiz os prints de tela aqui para ficar mais fácil de visualizar, certo? Então aqui nesse exemplo aqui eu desenhei uma árvore binária e nesse caso eu quero encontrar o nó 29, certo? Então vamos lá. Como que a gente vai entender isso aí? Eu fiz o primeiro método, conforme o vídeo anterior, que é o método de busca, onde eu passo um valor. Que valor é esse? O parâmetro aqui, né, que é do tipo inteiro, chamado valor, é o valor buscado, certo? Eu quero saber se o nó 29, né, o nó 29, ele pertence ali à minha árvore, certo? E na implementação desse método, eu chamo um outro método. E esse segundo método, chamado busca, que você poderia colocar outro nome também para não confundir, ele é um método é um método recursivo, tá? Que vai encontrar, né? Por meio dele que nós vamos encontrar o nó. Nós vamos verificar se o nó existe, certo? Ou se ele não existe na minha árvore, ok? Então aqui o que eu fiz? Eu peguei o print de tela aqui e fui colando aqui para ficar um visual mais bacana. Então vamos lá. No primeiro método, certo? Nesse primeiro método aqui, não sei se aparece o mouse aqui. Nesse primeiro método do lado esquerdo aqui é um método comum, certo? Void, ou seja, não retorna nada, mas ele recebe aqui um parâmetro, certo? Um argumento chamado valor, que é do tipo inteiro. Na implementação desse método, eu chamo um outro método, que seria esse método logo abaixo aqui, tá? Esse segundo método abaixo, deixa eu sair essa tela aqui. Esse segundo método abaixo, ele é um método recursivo, ou seja, ele chama o próprio método, certo? Então ele faz chamadas para si mesmo, né? E nesse método eu vou utilizar, né, onde tem essa seta aqui, né? Onde tem essa seta aqui, eu vou utilizar o nó, que seria a minha raiz, tá? O primeiro parâmetro aqui é a minha raiz, e o segundo parâmetro aqui é o valor buscado, correto? Então, nós vimos no nosso desenho, vamos voltar ali, que a nossa raiz é 30, certo? E aqui eu circulei de amarelo o 30 do lado direito aqui. No nosso debug, o valor, né, da minha raiz é 30, certo? Então, eu tenho o valor 30 ali. Esse é o valor da minha raiz. Então, que seria o valor do meu primeiro parâmetro aqui, certo? E o valor buscado é o 29, correto? Então, eu vou fazer uma comparação aqui. O teste lógico é falso. Por que é falso? Porque o valor buscado não é igual à raiz, certo? O 30, ou seja, o meu primeiro parâmetro, 30, é diferente do meu segundo parâmetro, que é 29, certo? Então, o que eu vou ter? Eu não estou conseguindo apontar aqui, porque está aparecendo aqui toda hora aquela tela ali. Então, eu tenho aqui o 30 no primeiro parâmetro aqui, e o segundo parâmetro eu tenho o 29. Fazendo analisando aqui o nosso if, tá? A gente vai fazer a gente tem uma estrutura de controle, né? Tipo o if, que vai avaliar, certo? Que vai fazer o teste lógico e vai verificar para mim se o valor da minha raiz, tá vendo ali que tem nó.valor tem o mesmo valor que o valor passado como parâmetro, que é o 29, ou seja, o 30 é igual a 29? Não, não é. Então ele vai pular esse if, certo? Então ele vai pular esse if. Então aqui eu tenho 30, tá? Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 29, tá? 30 é a raiz da minha árvore, 29 é o valor buscado. Aqui eu tenho uma mensagem, tá? Que é só para saber onde que ele está percorrendo, por onde ele está passando o meu método, né? Aqui vai retornar falso, tá? Meu primeiro if vai entrar no segundo if, tá? No meu else if eu vou fazer a comparação. O valor, ou seja, o valor que eu estou buscando é menor que o valor da minha raiz? Sim. Então, lembrando que eu tenho um operador lógico AND, né, que é E,
as duas condições têm que ser verdadeiras. A primeira condição deu verdadeira. Vamos ver se a segunda condição deu verdadeiro. Existe nó esquerdo? A minha raiz tem nó esquerdo? É isso que ele está perguntando aqui. Tá? Então, essa linha diz assim, ó, nó ponto esquerdo é diferente de nulo? Ou seja, eu tenho um nó esquerdo? Tenho, né? Eu tenho o 25, correto? Eu tenho o 25, que é o nó esquerdo. Então, as duas condições foram verdadeiras. Então, lembrando, aqui não é objetivo, não é aula de lógica e programação. Que o operador AND, né, ou e, se preferir, as duas condições, elas têm que ser verdadeiras. 2 ou 3 condições, certo? Elas têm que ter, pode ter mais de uma, tá? Lembrando que você pode ter várias condições lógicas aí dentro desse if aí. Então, essas duas condições, né, esses dois testes lógicos, retornou verdadeiro. Somente assim ele vai entrar na implementação do if. E ele vai chamar o próprio método, lembrando aqui que ele chama o próprio método, esse próprio método, mas só que agora eu vou passar como raiz o nó esquerdo. Então, em vez de passar, a raiz agora não é o alvo, vamos dizer assim, né? Não é mais o 30, é o 25. Então, o 29, ele é menor que a raiz, certo? Então, nós vamos caminhar para o lado esquerdo. Então, a gente vai fazer uma chamada do próprio método. Em vez de passar o 30 lá no primeiro parâmetro do nosso método, ele vai passar a ser agora o 25, correto? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a gente tem o 25 aqui, certo? Como primeiro parâmetro, que ele passa a ser a raiz da minha subárvore. Lembrando que a gente tem que pensar como subárvores, né? O 25, ela é a raiz da minha subárvore, que contém o filho esquerdo 18 e o filho direito 29. Então, a gente tem que pensar sempre como subárvores. Senão, a gente não consegue fazer essas implementações aí. A gente fica todo perdido aí, beleza? Então, o 29, ele é maior que a minha raiz. Então, ele vai pender agora para o lado direito. Então, o teste lógico, ele vai cair na linha onde tem a setinha amarela aqui, tá? Então, a gente vai ter o segundo else if, que vai entrar como verdadeiro, né? Que vai dar o teste lógico verdadeiro. Por quê? Porque aqui fazendo a primeira comparação aqui, o primeiro teste lógico, eu tenho o valor, que é o 29, é maior que o valor da minha raiz. Ou seja, lembrando que o meu valor nunca muda, que é o 29. Eu estou buscando o 29. Eu até deveria ter colocado outro nome aqui, valor buscado, né? Pisei na bola nesse sentido aí. Poderia colocar valor buscado, né? Alguma coisa assim, né? Valor procurado, para não confundir. Mas agora já está feito, vamos deixar assim. Então aqui o primeiro valor aqui é o valor procurado, certo? O valor buscado. E o nó.valor é o valor da minha raiz, correto? Só que a raiz do quê? Raiz do quê, gente? A raiz da minha próxima subárvore logo abaixo do lado esquerdo, que é o 25, certo? Então, o 29 é maior que o 25? Sim, né? Deu verdadeiro o teste lógico. Então, o primeiro teste lógico aqui deu verdadeiro. O segundo é nó ponto direito, ou seja, nó ponto direito diferente do nulo. Ou seja, o 25 tem filho direito? Tem, né? Que é o próprio 29 que eu quero achar. Mas ainda não encontrei ainda, certo? Ainda não. Nós vamos chegar lá. Ele só está verificando se existe filho do lado direito. Por quê? Porque ele é maior, então teria que alocar ele do lado direito. Correto? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de novo, né? O método chama, o método recursivo faz outra chamada, passando agora qual o valor? O 29, certo? Ele passa o 29 como parâmetro. Então, ó, voltando, ó, ele vai passar o quê? Chama o nó direito, que é o 29. Ele faz a chamada do método busca, que é o método recursivo, passando agora o 29, lá como primeiro parâmetro. Aí ficou 29, 29, certo? Aí o que vai acontecer? Se nó.valor, ou seja, o valor dessa minha subárvore, que é o 29, é aí uma folha, certo? Mas uma folha é uma subárvore em potencial, né? Uma folha é uma subárvore em potencial. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o 29, que é a minha raiz,
né, da minha subárvore, que não possui filhos ainda, né, é uma folha, e aqui eu tenho o 29, que é o valor que eu estou buscando, que é o parâmetro do lado direito aqui, que é o valor buscado. Aí ele vai cair no primeiro if. Por quê? Porque se nó.valor, ou seja, o 29, for igual ao valor 29, imprime para mim ó, o nó valor, que é no caso 29, né, que é o valor buscado, foi encontrado. Ele vai imprimir isso aí na tela, certo? Então ele vai encontrar aí para gente o nó 29. E nós vamos ter aí uma saída, tá? No nosso console ele vai apresentar dessa forma aí. Então 29 é igual ao valor do nó passado como raiz, tá? Daquela subárvore que seria uma folha, né? Vocês vão encontrar em alguns livros, em alguns materiais aí, um triângulo, tá? Vocês vão encontrar um triângulo que vai representar aí uma árvore, né? Uma árvore em potencial aí, tá? Então seria mais ou menos isso aí que a gente vai fazer. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um outro teste. Agora vamos pender para o lado direito. Tá? Nesse caso aqui, já deu para notar que a gente não vai achar o 50, porque o 50 não tem, né? Então, o que a gente tem lá? E se a gente quiser fazer uma busca pelo nó 50? Então, ele não vai passar pelo primeiro if, porque a nossa raiz é o 30, não é igual ao 50. Não vai passar pelo segundo if, por quê? Porque ele não é menor, né? O valor buscado é maior, e ele vai entrar onde? Ele vai entrar no terceiro if ali, no segundo else if, né? Onde está a setinha. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a chamada do método novamente e vai passar quem agora? Passa o nó direito do 30. É o filho direito da raiz, que é o 37, certo? E o 37 vai ser a raiz da minha subárvore, que contém o filho esquerdo 33, filho direito 40, certo? E, novamente, o 50 é maior, né, que o 37. E ele vai pender também, vai dar falso ali, né? Vai dar falso aqui porque, ó, 37, ó. Não vou pular aqui as etapas, tá? Que comparação a gente vai fazer? O 37, eu faço a busca, eu tenho o 37 como primeiro parâmetro e o 50 como segundo parâmetro. E eu faço essa busca aqui, eu vou comparar, tá? 50 é maior que 37? 50 é maior que 37? Ou seja, se ele for, a busca vai seguir para o lado direito, correto? Então, eu passo como raiz agora quem? Quem que eu vou passar como raiz? O próximo número. O próximo nó, desculpa, do lado direito, certo? Próximo elemento. Então, agora eu tenho como primeiro parâmetro o 40, certo? E o valor buscado, que é o 50. Como 50 é maior que 37, então a busca vai seguir sempre para o lado direito. A busca vai ser sempre seguir para o lado direito. Só que o que acontece? Aqui deu false. O que fez a parada aí desse método aí? O que fez a parada? Notem que eu tenho que obedecer duas condições lógicas, certo? Ou teste lógico, como preferir. Então, eu tenho duas condições. A primeira condição é que o valor, ou seja, o valor buscado tem que ser maior que o valor da raiz daquela subárvore que eu estou apontando, tá? Da raiz da subárvore que eu estou apontando. Nesse caso aqui é o 40. O 40 é uma folha, certo? Mas é uma subárvore em potencial. E por que eu sei que ela é uma folha? Porque ela não tem filo direito, não tem filo esquerdo, certo? Lembrando que as folhas não têm filhos, certo? Não tem filho nem esquerdo nem direito. Nesse caso aqui, eu não tenho filho direito, certo? Deu false, né? Porque aqui a minha condição é que o nó direito seja diferente de nulo. Mas o nó direito é nulo, certo? Ele não tem filho direito, então deu falso aqui. E lembrando que o teste lógico AND, as duas condições, né? No caso, a primeira condição, a segunda condição, ela tem que ser verdadeira obrigatoriamente, certo? Para ela entrar dentro da implementação lá do if, para dar um teste lógico verdadeiro, né? Então,
E o que vai acontecer aqui? Deu falso, ele pula pro else. Pulou pro else. E o else, como deu falso aqui, essa é verdadeira. A primeira condição é verdadeira, mas a segunda é falsa. Então ele já deu falsa, o if deu falso, como eu já expliquei, tá? Se vocês não sabem a lógica de programação, não lembram, vocês dão uma estudada aí de novo, tá? Em lógica de programação. E o else faz o quê? Diz que o valor não existe, né? Que não foi encontrado, beleza? Que é onde está essa seta amarela aqui, ok? Então, o valor não foi encontrado. E como que ficou então? Então, a nossa saída ficou mostrando, né? Focando no nó 30, focando no nó 37, focando no nó 40, o nó 50 não foi encontrado. Então, ele está mostrando o caminho que ele está percorrendo ali, a minha busca. Então, o 50 ele é maior, né? Como ele é maior que o 40, mas o nó 40 não tem filho, então acabou por ali, certo? Deu nulo, né? Se eu encontrar uma folha é porque acabou a busca, certo? Lembrando, folha é grau zero, não tem filhos. Não tem filhos. Então, se eu encontrar aí um nó que não tem filhos, então a gente está numa folha, tá? Então, 50 não pertence à árvore binária. Correto? Então, a gente fez aí o debug bem simples. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato lá pelo Moodle, tá? O Moodle é a plataforma oficial da universidade. Então, vocês vão lá, vocês vão entrar lá porque eu não vou responder de outra maneira. Então, vocês mandam para mim por lá, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Na próxima aula, a gente vai fazer outras implementações, beleza? Até mais!